Gênesis capítulo 17, verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Santo Espírito, esta é a tua palavra, por isso, em nome do Senhor Jesus, nós lhe rendemos graças e pedimos que o Senhor fale conosco, para a tua própria glória. Amém. Esse texto é muito interessante para mim porque ele começa falando de uma promessa que Deus tinha em relação a Abraão, e Abraão tinha uma história onde a vida inteira ele foi filho, mas chega num determinado momento onde Deus diz que quer fazer algo com ele, e este algo que ele quer fazer com Abraão tem a ver com uma possibilidade que só Deus pode fazer. Deus chega e diz assim: olha, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando ele diz eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele está dizendo assim: você não é esse Deus. Você não tem o poder de fazer o que só eu posso fazer. O que eu quero fazer em você é um milagre. O que eu quero fazer de você é um milagre. O que o Senhor quer fazer da minha e da sua vida também é algo que só é possível a Deus. Você olha para você e muitas vezes você não consegue perceber isso como uma possibilidade, porque você pensa que isso é uma obra que tem a ver com as suas capacidades, com as suas capacitações, tem a ver com o que você pode de fato desempenhar, com o que você pode de fato estruturar, reproduzir, fazer. Mas a obra que Deus quer fazer na minha e na sua vida é uma obra que compete a Deus. Só Ele pode fazer o que Ele quer fazer. Abraão tinha uma mulher estéril. Abraão, depois, nesse texto, ele já está com seus 99 anos, ele está decrépito e não tem Viagra, e ele então já tentou fazer tudo o que podia, gerou Ismael, mas Deus reaparece para ele e diz assim: queridão, você está enganado, porque você tem uma visão errada de mim, você me percebe de um jeito equivocado, você precisa me ver melhor, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso significa dizer que você não é. Você não está à mercê do seu poder, você não está à mercê da sua capacidade, você não está à mercê de você. Você precisa entender que eu sou aquele que tem todo o poder. Mas a minha identidade é outra, a minha identidade está expressa na forma como eu gerei, na forma como eu criei, na forma como eu trouxe à existência cada um de vocês. E a forma como Deus faz isto é uma forma estritamente amorosa, é uma forma repleta de amor. A criação é essa estrutura que manifesta o amor de Deus e a sua glória, além de manifestar também o seu poder. Mas o poder de Deus é algo que só pode ser entendido, compreendido, a partir do seu caráter, a partir da sua identidade primária, a identidade do amor. Mas nós temos uma dificuldade de entender Deus dessa maneira, uma vez que nós rompemos com Deus, uma vez que nós, de alguma forma, abraçamos a possibilidade, ou o caminho, ou a estrada, ou a forma de vida, a perspectiva daquilo que tem a ver com o conhecimento do certo e do errado, para que, gerenciando a partir da nossa capacidade de saber o certo e o errado, e também tentando ser o aferidor daquilo que é certo e que é errado, rompemos relacionalmente com Deus, nos distanciamos espiritualmente de Deus e passamos a viver a partir das nossas conclusões, passamos a viver a partir de um tatear no escuro, de algo que eu tento descobrir, e o máximo que eu posso fazer é supor sobre Deus.
até que acontece algo extraordinário, até que algo de fato venha mudar a história humana entre antes e depois deste fato histórico inegável, que é a ação de Deus gerar um filho que o expresse plenamente, para que, olhando para o seu filho, nós pudéssemos reconhecê-lo ou saber relacionalmente como Deus é. Hoje é dia dos pais, mas se você não saber, não conhecer, não andar, não se relacionar com Deus pessoalmente, com o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você jamais saberá o significado dessa palavra. O máximo que você fará é transpor as suas relações, é tentar projetar as suas relações, ver o que você aprendeu com o seu pai, ou o que você aprendeu com a sua mãe, com os seus antepassados e tentar reproduzir modelos, mas a Bíblia vai dizer que isso nada mais é do que futilidade, que são as vãs realidades, os conceitos vãos que nós herdamos dos nossos pais. Mas quando a gente conhece Deus, a gente começa uma caminhada de uma aventura, e nós estamos cheios de machucados, cheios de estruturas, cheios de realidades que nos dificultam ver Deus tal como Deus é. Tal como Deus se propôs a se dar a conhecer. Por isso, a maneira como nós tentamos nos relacionar com Deus sempre passa por categorias que são comerciais e não relacionais em sua essência. Sempre passa por questões de troca, de barganha, sempre passa pelo medo, sempre passa pela culpa, sempre passa pelo dever, sempre passa por essas realidades que inviabilizam de fato a relação e o conhecimento profundo de um caráter. Nós começamos a construir estruturas, nós começamos a pensar em ritos, nós começamos a estabelecer dogmas, nós começamos a estabelecer formas de se aproximar de um Deus, porque ainda não entendemos que podemos invocá-lo no íntimo do nosso coração, no escuro do nosso quarto, e ter de fato alguém que está disposto a nos ouvir. Nós sempre nos percebemos em somenos, porque o critério que nós abraçamos é o critério de um mundo caído, de pais caídos, de um homem caído, pecador, essencialmente pecador. Por isso, o mérito é a grande questão. Por isso que o Papai Noel é este velho bonachão que está disposto a aparecer de vez em quando para premiar os melhores, para premiar quem foi bacana, quem fez tudo certo, ao passo que aqueles que não desempenharam a contento sejam deixados em detrimento, para que pensem, repensem, e no próximo ano, quem sabe, a partir de um comportamento que esteja dentro dos padrões que o mundo demanda dele, ele possa então receber do Papai Noel uma lembrança, uma visita. E nós ainda valorizamos essa realidade como algo positivo. E transportamos isso para Deus. Pense, isso está no seu inconsciente coletivo, isso está na cultura universal. A ideia de um pai bonachão, que se apresenta como um bonachão, como uma boa pessoa, mas que no fundo carrega dentro de si um ano inteiro de desprezo e um diploma para pôr numa meia no final do ano. Isso parece algo inofensivo, algo bobo, mas de fato é isto que nós alimentamos sobre pais, sobre papai, e isso nós transferimos para a nossa realidade com Deus. Desta forma ficamos preocupados, ficamos como Adão no momento em que se viu nu, no momento em que tomou o caminho que o afastou de Deus e que lhe propôs como única alternativa possível de enxergar e viver a vida.
entramos pela tanga, entramos pelo caminho do medo, entramos pelo caminho do esconderijo, não suportamos mais ouvir a voz do Deus, não reconhecemos mais a sua voz. Qualquer voz dita e que pareça algo que traga à minha cabeça alguma sombra, nem que seja de soslaio, nem que seja de viés, nem que seja de quem, que nem diz o outro. Algo que remeta a Deus. Nós abraçamos a ideia de que Deus não é pai, de que Deus é um patrão, de que Deus é alguém que está adestrando cães, de Pavlov. É um Deus que está averiguando desempenhos. É um Deus que está disposto a premiar os bons. E não está disposto ao relacionamento. Por isso que ele é distante, por isso que ele é impessoal, por isso que ele é metafísico, por isso que a luzinha acende lá de vez em quando, por isso que criança não pode subir, por isso que tem forma, jeito, por isso que não pode ser qualquer um. A gente vai criando essas barreiras. É interessante que quanto mais tenra a idade, a maneira como Jesus lida com as crianças, por exemplo, como foi falado aqui bem pelo Rogério, pelo amor de Deus, não criem obstáculo para eles virem até mim. Não os impeçais. Deixar vir a mim. Por quê? Porque Jesus sabe que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele sabe que quem vê a Ele, vê ao Pai. Que é possível então essas crianças terem a possibilidade de conhecer Deus e ser quebrado esta lógica meritocrática, religiosa, esta lógica demoníaca que nos aparta de Deus, porque uma vez que o critério é este, o critério do desempenho, o critério do mérito, o critério da barganha, o critério da negociata, todas as vezes que a possibilidade do encontro com Deus for genuína e verdadeira, isto vai gerar no nosso coração medo, porque você vai sempre se perceber devendo. Você vai sempre se perceber em falta. Você vai sempre se ver como alguém que não está apto a estar diante de Deus. Então a melhor coisa que você faz é fazer como Adão e Eva fizeram. É se esconder, é se melhorar, é colocar uma roupa melhor, colocar uma tanga mais bonita. E aí o Senhor chega e diz assim, viu? Cadê você, Adão? Ele diz assim, eu ouvi a tua voz, e porque eu estava nu, porque eu estava em desacordo. Eu ando pelado em casa, meus filhos andam pelados em casa, e ninguém tem vergonha disso, porque são filhos. A questão é, não há intimidade, eu preciso me apresentar melhor, eu preciso usufruir da sombra, das trevas, a tanga é as trevas. A religião é a proposição de que você pareça de fato melhor do que você de fato é. Por quê? Porque nesse ambiente Deus não pode ser pai. Se Deus for pai nessa realidade, tal como Jesus o expressou, toda esta estrutura que vive das castas, onde uns são mais do que os outros, onde uns desempenham mais e melhor do que os outros, onde uns devem ser abençoados, enquanto outros devem ser amaldiçoados. Se Deus aparece nessa realidade, como Pai, essa estrutura desaba. Meus filhos são meus filhos. Eu tinha uma preocupação tremenda quando a Lili estava grávida do Mateus. Por quê? Porque a minha pergunta é, meu Deus, será que eu vou conseguir amar esse moleque tal como eu amo o Lucas? Eu tinha um medo. E é interessante que quando nasce, você vê que é uma bobagem pensar isso. Porque o amor, ele não aumenta, não diminui, ele é amor. Você olha para um e ama, você olha para o outro e ama.
Você olha para um e quer dar a vida, você olha para o outro e quer dar a vida. E eles são diferentes, serão diferentes em suas capacidades, em suas vocações, em seus talentos, mas nada, nem os acertos e nem os erros, podem mudar o fato de que eles serão sempre meus filhos amados. E acabou. E acabou. E o Senhor, Ele diz algo a Abraão, e esta é a ideia aqui. Qual a percepção que você tem de Deus? E aquilo que Deus quer fazer de você só pode ser aprendido com Ele. É por isso que no decorrer do texto Ele vai dizer: anda comigo eu vou te fazer perfeito. É por isso que a graça de Deus, ela é tão rejeitada no nosso meio. Por quê? Porque ela ofende todo o mérito. A graça de Deus estabelece que não existe nenhum critério a não ser Jesus Cristo como meio para o qual Deus quer andar em mim e em sua direção. Como diz o Paulo Bravo, nesse contexto, tanto faz acariciar um gatinho entre as mãos ou ser controlador de um tráfego aéreo em São Paulo, por exemplo. O escândalo da graça de Deus, o escândalo de Deus ser um pai e um pai que ama, é uma tragédia para a religião. Porque isso põe no chão a sua estrutura de tentar manipular as pessoas por meio do desempenho, por meio das posições, por meio do medo, por meio de um Deus que não é pai, é um patrão. E nós sofremos essa realidade porque não conhecemos a Deus como de fato Deus é. E Deus é um pai. E um pai não é igual ao seu pai que te criou, não é igual ao pai que você é. Deus e pai. Deus é pai, tal como Jesus, o Filho, o revelou. Se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Mas esta estrutura que aprisiona a nossa alma, que escraviza as pessoas, ela se alimenta da ideia de que Deus só pode ser chamado de pai no nome, mas que não pode ser experimentado na relação como um pai. Porque você não tem capacidade para isso, porque você não tem condições para isso. Onde já se viu você se aproximar de Deus, tal como a palavra de Deus lhe manda, destemido, confiado, por causa de Jesus. O que eu e você fizemos não tem outra maneira de ser mediado a não ser na morte do Filho de Deus. E sabe por que o Filho de Deus morreu? Para que você pudesse ver o tamanho do amor de Deus. O tamanho desse amor não pode ser explicado nem medido, ele só pode ser expresso na ação do Filho crucificado. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus te amou de uma maneira tão indizível e inexplicável, que Ele deu o seu Filho, para que você não pereça, mas para que você tenha vida. Então hoje no Dia dos Pais, a grande pergunta é, como você tem visto Deus? Será que Ele é Pai simplesmente na ideia, e na ideia equivocada, tal como um Papai Noel cósmico que está avaliando os erros e os acertos das pessoas para premiá-las segundo o seu desempenho? Paulo tem uma fala interessante no capítulo 7 de Romanos, ele diz: eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Quando eu quero fazer o bem, eu percebo que o mal habita em mim, de tal forma que o bem que eu quero fazer eu não faço, porém o mal que eu não quero, este eu pratico. Você já viveu isto muitas vezes. Você vive isto muitas vezes. Você talvez gostaria de ser melhor. Talvez você gostaria de ser um filho melhor. Mas talvez você esbarre no seu limite. E como você não entrou na dimensão da graça, na dimensão do reino,
você nunca vai poder experimentar a provisão da vida da ressurreição, que é capaz de ser em você tudo aquilo que você não pode, que é capaz de ampliar o seu limite ao limite do seu Pai. Se o seu Pai tiver limite, se o seu Pai Celestial tiver um limite, este será o seu limite. Como Ele não tem, tampouco você. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus, diz a palavra de Deus. Mas algumas coisas nós nem cogitamos. Eu atendi uma moça uma vez numa crise, ela dizendo: pastor, eu queria tratar minha mãe bem, mas eu não consigo. Alguém que tem consciência do bem, mas que se vê impotente de realizá-lo. E não recorre à graça, à vida da ressurreição, não vai buscar em Deus, e quando você vai cavucar aí, é porque, no fundo, ela não se sente merecedora da ação de Deus em relação a ela. Ela não se sente aceita por Deus, porque o Deus que lhe foi comunicado a vida inteira, o Deus que se tornou um ídolo na sua cabeça, um sofismo, uma construção de ideias, é um Deus que não pode ser, de fato, reconhecido como um pai, tal como em Jesus. Pode ser reconhecido como Papai Noel, como seu pai, como seu avô, como a sua projeção de pai, meritocrática, sem graça, formal, mas não pode ser reconhecido tal como Jesus o expressou. E isto põe por terra toda a forma de ser da religião, todo o poder da religião. Se você descobrir de fato quem Deus é, a religião perde sua força. Ela sabe. Vamos abrir em João. João capítulo 5, por favor. João capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 15. E eu gostaria que você, de fato, dedicasse a sua atenção à leitura desse texto. O homem retirou-se, posso ler? Posso, né? O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Bom, aqui só para dar um panorama aqui para vocês, Jesus curou um homem e era dia de sábado. E você sabe que a religião, ela não consegue entender o espírito da lei, e ela então, ela prima pelo rigor da lei. E como era sábado, Jesus falou: cara, não conta para ninguém que eu te curei, que fui eu. Mas o cara caguetou. Eu acho que esse cara aqui foi cagueta mesmo. Sabe por quê, cara? Porque ele sabia que os caras iam ir atrás de Jesus. E quando o cara falou: ó, Jesus foi quem me curou, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. A religião, ela sempre persegue. Jesus Cristo é um escândalo para a religião, para o sistema religioso. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Quando Jesus foi manifestar a razão pela qual, ou justificar a razão pela qual ele fez o que fez, ele aponta para Deus como um pai. Ele fala: rapaz, meu pai está trabalhando até agora. Hoje é sabadão, meu pai não parou de trampar, cara. E eu também trabalho com ele. Quando ele diz isso, o texto vai continuar dizendo o seguinte: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazendo o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz.
Quando Jesus manifesta um Deus amoroso que está diante de um homem que não tem nenhum mérito, ele mesmo se declara sem possibilidade, sem condição, que há 40 anos estava jazendo, sofrendo na beira de um tanque. E ele olha para esse homem e ele fala: você quer ser curado, cara? Porque tem gente que não quer ser curada. Tem gente que quer viver da sua mazela, quer viver da sua doença, quer viver da sua vitimização. É a maneira como ela se comporta no meio da família, no meio da sociedade, é a maneira dela sobreviver. E esse cara olha para Jesus e diz assim: Jesus, eu não consigo andar. Quando eu vou pensar em pular na água, porque existia a ideia de que o primeiro que se lançasse naquele tanque, no chacoalhar do tanque, seria curado de qualquer doença. Então, quando eu vou pensar em pular, alguém já foi e já pulou. E aí Jesus fala assim: vai, cata o seu leito aí, levanta e anda. Jesus anda em direção a uma pessoa que jazia muito tempo sofrendo. E não porque ela tinha algo a dar, não porque ela tinha algo a merecer, mas porque ela estava sofrendo, e o Pai andou em direção a ela através de Jesus. Como a palavra de Deus nos ensina, que os sinais e os milagres que Jesus fez foram feitos pelo Pai através dele. Ele simplesmente anda, dando testemunho da vida, inaugurando o reino de Deus, o lugar onde não há mais sofrimento, onde a morte não impera, onde a dor não é quem dá a última palavra, onde a última palavra quem dá é a vida, a ressurreição, o amor. E ele simplesmente fala: levanta e anda. Esse cara coloca esta cama, esta maca nos ombros, e ao ser questionado sobre aquela situação, ele diz: olha, um cara me curou, mandou eu colocar a maca, eu estou carregando. Quem que é esse cara? É aquele cara lá, ó. E aí os caras vão perseguir Jesus. E aí Jesus traz uma revelação tremenda, dizendo: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Havia um nome, um tetragrama, uma junção de 4 letras para se dirigir a Deus, de tal forma que ninguém podia falar, a pena que escrevia aquele nome, Yahvé, era queimada. Havia toda uma deferência, uma impossibilidade de uma comunhão pura e simples, de um abraço de um filho, de um beijo, de um filho chegando do futebol suado e chegar e dizer: pai, eu te amo. Não. Havia toda uma formalidade, havia o lugar, havia o endereço, havia os interventores, havia os mediadores, havia toda uma estrutura, havia uma roupa, havia uma forma, havia um rito. E tudo isso demanda trabalho, demanda conhecimento, demanda posições, de tal forma que aqueles que estão mediando o processo se valem desse processo. E para eles é desinteressante alguém que pode atravessar tudo isso e chegar diante de Deus e dizer: Abba, Pai, Paizinho amado. Mas Jesus fala: o meu Pai trabalha. E é por isso que eu faço o que eu faço. Por quê? Porque eu não posso fazer nada. Eu não tenho poder para fazer nada. Eu sou um impotente. O Filho nada pode de si mesmo. E eu quero dizer a mesma coisa a mim e a você nesta noite. Você não pode nada. Você não pode operar nenhuma mudança que tenha a ver com o reino de Deus de fato na sua vida. Que tenha a ver com a mudança de coração, que tenha a ver com o fato de o Espírito Santo de Deus poder entrar e fazer de você morada. Esta é uma obra que só pode ser gerada pelo Pai. Mais do que isso, as coisas que você pensa poder fazer, elas todas ficarão no tempo, elas perecerão, elas não se estabelecerão, assim como você já percebe na vida que elas não se estabelecem. Aquilo que você achava mais sólido, mais seguro, mais estático, mais suportado, desmoronou. E você acha que isso tem a ver com Deus.
que é Deus quem provoca essas situações e essas circunstâncias ruins na sua vida. Não, isso tem a ver com o dia em que nós, como seres humanos, decidimos romper com Deus e sermos deuses da nossa própria vida e sermos deuses do mundo, como se tivéssemos condições e capacidade para isso, ao invés de assumir as palavras de Jesus como se fossem as nossas e dizer assim: eu não posso nada de mim mesmo. A única maneira que eu posso é num relacionamento com meu Pai, é andando com Ele. O filho nada pode de si mesmo, por isso eu só faço o que vejo o Pai fazendo, e segundo Ele fala, eu vou julgando a vida. Eu ando continuamente com o meu Pai, eu tenho prazer na companhia do meu Pai. Você já reparou que muitas vezes a oração é um momento chato? Eu já orei muitas vezes sem querer orar, orei por obrigação, orei por dever, orei por culpa, orei por interesse, porque não tinha prazer em Deus, porque não via Deus como um Pai. Orei por medo do diabo. Um monte de crente com medo do diabo, gente. Uma vez eu atendi uma menina surtada com medo do diabo. E a palavra de Deus diz assim: queridão, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A gente vai vivendo essas loucuras, estas abominações, estas tradições, estas realidades que fazem muito sentido a um cidadão deste mundo caído, mas não faz absolutamente nenhum sentido a um cidadão do céu. E Jesus falou: viu, vocês não são desse mundo, como eu desse mundo também não sou. Nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde não há choro, não há ranger de dentes, não há morte, não há sofrimento. Nós militamos aqui na implantação desse reino, no sentido de que as pessoas, os corações das pessoas possam ser inundados pelo reino de Deus, da mesma forma que o seu coração foi inundado pela presença de Deus. Mas tudo que está à nossa volta, estes valores, céus e terra passarão, a única realidade que permanecerá é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe por que é de graça e de verdade? Porque você não suporta a verdade, se a graça de Deus não vier antes. Nem eu, nem você. E Jesus está falando: ande. Eu ando com o Pai, mas os caras estão ali querendo matá-lo. Eles querem matar. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eu gostaria que você e eu pudéssemos entender esta dimensão de uma forma lógica, mas isso é impossível. Isso só acontecerá dentro de mim e de você por revelação. Por isso, é a oração do meu coração em tentar falar, abrir, expor as Escrituras neste momento. Porque existe outra dimensão disto. A dimensão da comunicação de Deus como um Pai. Pense em Jesus como protótipo, como primeiro. É Ele quem vai dizer assim: vocês precisam olhar para mim para ver o Pai. Você tem coragem para dizer às pessoas: você quer conhecer Deus como um Pai? Olhe para mim. Na dimensão do meu relacionamento com Deus, você poderá ver o Pai. Não porque você carrega isto a partir da sua potencialidade, das suas capacidades.
Estou falando aqui de algo sobrenatural, de algo espiritual, de uma regeneração que aconteceu na sua vida, e se o Espírito Santo de Deus habita em você, é esta a possibilidade que se instaura em que você seja a comunicação de Deus como um Pai. Jesus está aqui comunicando, viu? Vocês precisam saber que Deus é meu Pai. Que Deus é Pai, mas Ele não é Pai igual ao seu pai, Ele não é igual o pai seu que te maltratou, Ele não é igual o pai do seu amigo, Ele não é igual o Papai Noel, Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você e eu nunca entenderemos, nunca passaremos por este processo, se não olharmos para Jesus, e aí entra esta realidade em que Deus nos convida a expressá-lo como Pai. Os que são pais e que estão aqui nesta noite, pais e mães, esta é uma dimensão que está sobre nós, de que os nossos filhos possam ter dentro de suas casas, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, que por serem filhos e filhas de Deus, expressam a imagem, a semelhança e o caráter do seu Pai. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que estão vivendo dentro de suas casas, como aqueles que manifestam a imagem do Pai, que manifestam Deus não como um patrão, que manifestam Deus não como um comerciante desonesto, mas que manifestam Deus como um Pai que corrige, que ama, como um Pai que protege, como um Pai que sustenta, como um Pai atento, como um Pai amoroso, como um Pai que privilegia o relacionamento. Todos nós somos convidados, na dimensão em que andamos com o Senhor e reconhecemos como um Pai, expressá-lo como um Pai. Então, a primeira fala minha está apontando para essa realidade. Como você vê Deus? Porque Deus é Pai. E hoje é o Dia dos Pais. Como você vê Deus? E como você, que pode, tem o privilégio de ser pai, e o texto que nós lemos de Gênesis 17 diz: eu farei de ti pai. E quando eu coloco pai aqui, inclua-se pai e mãe, porque Deus não fez essa distinção na criação. A palavra de Deus vai dizer que Deus os fez, homem e mulher os criou. É por isso que Adão olhava para Eva e via ele nela. Ele olhava para ela e dizia assim: ela sou eu. Mas agora, amados, esta é a possibilidade que se abre. Essas crianças que nós oramos aqui, elas têm a possibilidade de ver Deus, de saber como Deus é, como Deus faz, como Deus ama, como Deus cuida, como Deus protege, como Deus se dá, independentemente de qualquer outra realidade. Isso não significa ser injusto, isso não significa ser um pai bonachão. Estou tentando caçar uma palavra que não ofenda tanta gente. Não é ser um abobalhado. Lembre-se, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que corrige os filhos a quem ama. Mas é ser pai. É ser pai tal como o Senhor Jesus revelou o Pai. Olhe para José, por exemplo. Você já imaginou o que é a experiência desse cara? Ele é o único homem no universo, e uma vez para sempre, que terá o privilégio de ter sido chamado pai pelo Filho de Deus. É um pai que está disposto a viver de uma forma que o seu filho possa cumprir a sua vocação.
José, quando ele é avisado pela situação em que Maria estava grávida, ele compreende o espírito da lei e não o rigor da lei. Ele sabia que se ele ficasse, que se ele se mantesse naquele lugar, Maria seria apedrejada. Então o que ele prefere? Ele prefere ser contado como um pai covarde e preservar Maria e um inocente, do que ficar e ter que dar testemunho de que o filho não era dele, o que faria com que Maria fosse apedrejada. Ele protegeu Maria, protegeu o filho. Ele era da tribo de Jessé, ele era a raiz de Jessé, ele era da tribo descendente de Davi, ele era a 13ª geração de Davi. Ele era aquele que dava suporte para que a profecia se cumprisse ao adotar Jesus como um filho, de que ele pudesse ser a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Aquilo que está descrito lá no capítulo 5 de Apocalipse. Ele venceu. Um pai, uma mãe, é aquele que de alguma forma se coloca como o jump, a plataforma para que o seu filho possa de fato ser quem é, cumprir a sua vocação. Nós vemos muitas vezes pais e mães querendo imprimir sobre os seus filhos a sua própria personalidade, os seus próprios sonhos, projetando-se a si mesmo nessas pessoas e adoecendo elas muitas vezes. Mas o pai, tal como revelado em Deus, em Jesus Cristo, é o pai que está aqui realizando todas as necessidades, cumprindo tudo o que era necessário, salvando, curando, protegendo, restaurando, para que você pudesse ser um filho amado de Deus, para que você pudesse ser você. Eu quero que o Lucas seja o Lucas, eu não quero que o Lucas seja eu não quero que o Lucas seja o Neymar, eu não quero que o Lucas seja ninguém além do que ele mesmo. Mas nós entramos numa ideia quase que budista, onde ser em Deus é alcançar o nirvana, é de alguma forma se anular, é ascetismo. Não. O único lugar que você pode ser é no eu sou. O único lugar que você pode ser de fato. E a sua alma clama por isto, por ser. Você está o tempo inteiro se contendo. José é aquele que viabiliza essa estrutura, por exemplo. Ele é um pai que assume a parceria com Deus. Falamos aqui numa primeira dimensão, vou terminar já, não vou conseguir falar tudo, de uma realidade onde como você enxerga Deus como pai e a possibilidade que Deus lhe dá de ser interlocutor na sua casa, você pai, você mãe, para o seu filho, para a sua filha, sobre Deus. Que você possa expressar esta imagem de Deus, tal como Ele é, dando-se, amando, privilegiando a relação, o amor, e rompendo com todas essas estruturas que de alguma forma geram uma visão errada de Deus. Deus, de fato, quer parceiros para gerar filhos que o reconheçam como um pai e um pai de amor. E às vezes a gente está nessa caminhada, sem saber, chamando o Genésio de Jesus. Uma vez eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, quem que é o Senhor? Na boa, eu não aguento mais. E Ele falou um pouco sobre Ele para mim e eu fiquei chocado. Então, amados, eu não vou conseguir falar mais por causa do tempo, mas eu gostaria de que você pensasse aí no seu coração.
Como que você tem visto Deus? E como que essa visão sua sobre Deus tem impactado a sua vida? O quanto de informação sobre Deus tem deformado a sua comunhão com Deus? E tem feito de você uma pessoa menor? E o quanto você tem permitido isso acontecer na sua vida? O quanto você tem sido passivo a essa realidade? O quanto você tem aceitado a sombra, o lusco-fusco, a moita, a tanga, porque ali talvez você se sinta mais protegido. E o quanto isso tem impedido você de cumprir a vocação que está sobre a sua vida, narrada lá em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e governe ele sobre tudo que é nosso. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamemos misericórdia e peçamos, como uma criança, Deus, deixa eu te conhecer como um pai, e deixa eu te expressar como o Senhor é. É para isso que você foi chamado, para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas, do esconderijo, da tanga, da moita, do medo, do lugar onde a presença do Pai não gera prazer, para a sua maravilhosa luz. Por isso eu peço que você curve a sua cabeça. E se você de fato deseja isto, eu quero que você se una comigo na oração, e que você diga o amém, se você quiser isso para a sua vida. Pai querido, temos muitas coisas, Senhor, que nos atrapalham de te conhecer, Senhor. Existe muita tradição, existe muita informação, existe muita antropologia, sociologia, muita filosofia, muita cultura, Senhor, acachapando a nossa alma, a nossa mente, se colocando como lente, Senhor, nos nossos olhos, de tal forma que às vezes não conseguimos, Senhor, te ver. Mas nenhum de nós pode subir aos céus, nenhum de nós pode puxar as tuas barbas, como cantou o poeta. É o Senhor quem desceu, é o Senhor quem se revela. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos o descanso, a alegria, o prazer, Senhor, de te ver como um Pai, e como um Pai que ama, tal como expressou este amor em Jesus, na ação mais incrível que este universo já viu, em dar o seu próprio Filho, para que pessoas como eu e os meus irmãos aqui, pudéssemos, Senhor, entrar na sua presença com ousadia, com intrepidez, e lhe chamar de Pai, sermos considerados teus filhos, teus herdeiros e co-herdeiros com este teu Filho amado, que abraçou este propósito de nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Senhor, cada coração que o Senhor conhece aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, dá-nos a alegria de te conhecer como um Pai, de te amar, porque somos amados, profundamente amados, porque a tua palavra assim nos garante. Podemos te amar porque o Senhor nos amou primeiro. Pai, eu sei que no nosso meio, Senhor, na minha vida, Senhor, o Senhor sabe da minha experiência paterna, que ela não foi legal. E muitas vezes eu associei essa minha experiência paterna contigo, Pai. Eu tentava te agradar, mas no fundo eu tentava te comprar. No fundo eu tentava ser melhor do que os meus irmãos, que o teu amor por mim fosse o desprezo dos outros, como se eu fosse especial. Isso era só arrogância minha. Muitas vezes eu orei, Senhor, mais do que os outros,
para que o Senhor reconhecesse o meu tempo maior de oração, para que o Senhor me amasse mais do que os outros. Muitas vezes, Senhor, eu servi nas comunidades pelas quais passei, porque eu queria ser abençoado, Senhor. Porque eu queria que o seu olhar desatento visse no meio da multidão alguém especial. E então, retribuísse o meu empenho. Isso jamais seria amor. Isso jamais me traria o descanso do amor. Mas no dia, Senhor, em que eu me vi impotente, como Jesus se descreveu, e ainda vi o Senhor andar em direção a mim, Senhor, o que brotou no meu coração foi arrependimento por um dia ter pensado que poderia merecer a tua graça manifesta no Cristo crucificado. Senhor, eu quero te conhecer, Pai. Eu preciso te conhecer mais. O Senhor tem me dado essa oportunidade ultimamente, Senhor. E eu peço que o Senhor estenda isso aos meus irmãos. Mas que esse conhecimento do Senhor não fique para nós. Que Ele possa também ser estendido às nossas casas. Que os filhos dessa comunidade possam te conhecer por meio dos teus pais. E que os nossos amigos, os nossos irmãos, possam te conhecer como um pai por meio dos seus filhos que aqui estão. Pai, opera assim para que haja gozo, alegria e festa no céu, para que haja salvação na terra, para que possamos, Senhor, viver de forma leve um relacionamento onde Tu és o nosso Pai e Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Nós Te amamos e é em nome dEle que nós oramos. Amém.